Agora, o Ministério Público conversou com exclusividade com o Fred Justo, que vai falar com a gente ao vivo agora, pelo seguinte: existe essa liminar de torcida única, mas o Ministério Público cogita derrubar essa liminar caso os clubes cumpram algumas questões. O Ministério Público pretende retirar essa liminar caso os clubes cumpram algumas questões. O Fred Justo, então, está na sede do Ministério Público e vai conversar com a gente ao vivo agora. Fala, Fred, boa tarde para você. O que foi dito nessa entrevista? Olá, Bárbara. Oi, Thiago. Oi, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, antes da gente falar dessa entrevista, vamos dar um panorama para quem está acompanhando a gente, chegou agora em casa. Foi o seguinte: hoje teve uma reunião lá no Tribunal de Justiça, convocada, pedida pelos clubes. Então, diferentemente da semana passada, a gente acompanhou aqui no Tá Na Área, em que houve uma audiência convocada pelo Judiciário. Dessa vez não foi uma reunião informal, mas com caráter legal, já que o que ficou decidido ali é o que está valendo mesmo. E aí essa reunião durou cerca aí de 1h30, 1h40, contou com os 4 clubes grandes do Rio, além do Ministério Público, da Federação Carioca de Futebol e da Polícia Militar. E lá ficou decidido, né, a manutenção. Na verdade, em nenhum momento foi questionada a questão da queda dessa liminar, né? O que se pedia lá era para que o juiz que deu essa liminar abrisse mais uma exceção, como abriu na semana passada para a semifinal entre Flamengo e Vasco, jogo que ocorreu lá em Volta Redonda. O juiz alegou justamente isso. Como o jogo foi lá em Volta Redonda, ele acabou abrindo essa exceção. Na cidade do Rio de Janeiro, hoje, dessa vez, ele não abriu exceção, se manteve, então, aí essa liminar. Para a gente falar aí num placar, Botafogo e o Ministério Público estavam favoráveis à manutenção dessa liminar, já Flamengo, Fluminense, Vasco e também a Federação Carioca de Futebol eram contrárias a essa liminar, queriam um jogo com torcida mista. Diante disso, como ficou? O Estatuto do Torcedor prevê a venda de ingressos com, no mínimo, 72 horas de antecedência. Existe uma outra cláusula ali que permite em 48 horas, mas de praxe são 72 horas. E as 72 horas, agora, por exemplo, a gente já está nesse período. Então, a federação informou que o Fluminense já começou a venda de ingressos, mas somente para o lado em que vai ficar a torcida do Fluminense. A torcida do Flamengo não está podendo comprar ingresso ainda, esse ingresso não está sendo comercializado. Vocês mesmos já disseram aí, a federação vai recorrer, o Flamengo vai recorrer e também o Fluminense vai recorrer, tentando derrubar essa liminar para que aí sim a torcida do Flamengo possa comparecer no jogo, na final da Taça Guanabara. Mas agora falando então, Bárbara e Thiago, dessa novidade aí proposta pelo Ministério Público, essa novidade é a seguinte: na segunda-feira, ou seja, um dia depois do jogo entre Flamengo e Fluminense, o Ministério Público vai propor um TAC. TAC é um termo de ajustamento de conduta. E nesse TAC vai envolver os 4 clubes grandes do Rio, além da Federação Carioca de Futebol. Esse TAC, ele já foi, de alguma forma, mais ou menos apresentado aos clubes na semana passada, não andou muita conversa, porém, agora na próxima segunda-feira, de forma oficial, o promotor Rodrigo Terra vai propor esse TAC e vamos ouvir o que ele disse sobre o que é esse TAC. Essa medida ninguém quer, né? Nem o Ministério Público quer, nem a Justiça quer, porque ela, de uma certa forma, diminui a graça do espetáculo esportivo. Agora, ela é necessária nesse momento. E o Ministério Público faz até uma proposta aos clubes e à federação para que ela seja suspensa o mais rapidamente possível. Basta que eles assinem um termo de ajuste de conduta se comprometendo a pagar uma multa de 3 milhões de reais se houver confronto entre as suas organizadas de que resultar lesão corporal grave ou morte. E além dessa multa, a torcida respectiva ficaria suspensa do direito de comparecer ao estádio pelos próximos 3 clássicos. Se for aceita essa proposta do Ministério Público, é possível suspender totalmente a decisão que hoje foi mantida. Então, essas aí as palavras do promotor Rodrigo Terra, né, que atendeu o Sport TV com exclusividade. Então ficou assim: se os clubes aceitarem esse TAC, ficaria em caso de briga aí da torcida desse clube, o clube teria que pagar então 3 milhões de reais de multa, além de a torcida, né, não poderia frequentar os 3 próximos clássicos seguintes, né, lembrando, é claro, se isso causar uma briga com lesão corporal grave
ou morte de alguma outra pessoa. E agora depende dos clubes, né? A federação, o Dr. Rodrigo Terra também me contou que a federação também vai ser incluída nesse TAC, porque como ela é a organizadora do campeonato, caso dê algum problema, ela também vai ser responsabilizada e terá que pagar essa multa de 3 milhões de reais. Voltando a falar aí desse imbróglio que envolve a final da Taça Guanabara, como eu já disse, o Botafogo é favorável à manutenção dessa liminar, né? Então, ele ontem lá na federação, a federação conseguiu com que o Fluminense fosse o mandante do jogo, justamente para tentar convencer o Botafogo a liberar o estádio. Lembrando que o Botafogo assinou uma ata em que o estádio Newton Santos, na ausência do Maracanã, é um estádio neutro. E hoje o vice-presidente jurídico do Botafogo, Nelson Murrafege, falou na saída lá da audiência no Tribunal de Justiça. Vamos ouvi-lo. O Botafogo é a favor da torcida, das duas torcidas, por que não? Sempre foi. Agora, não na situação que hoje nós estamos vivendo. A decisão que ele falou é que ele tomou anteriormente por uma colocação do jogo ser realizado fora do Rio de Janeiro. Então, a polícia não tinha condições de cobrir o evento em função do carnaval. Então, foi levado isso para a Volta Redonda. Então, foi essa a justificativa. Agora, para trazer esse jogo para agora, nas condições, ele também citou que vão haver blocos, etc., carnaval ainda no domingo, e isso também não vai dar condições à polícia de cobrir. E aí ele manteve a liminar. Bom, aí o Botafogo falando, né, sobre o policiamento, na ata da reunião consta lá que o Major Silvio Luiz, que é o comandante do GEP, Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, ele disse que teria condição de garantir a segurança para a torcida mista. Ele deslocaria 110 policiais do GEP e mais entre 40 e 50 policiais de outros batalhões. É o número que geralmente o GEP utiliza para os clássicos aqui na capital. Porém, isso acabou não sendo suficiente para que o juiz aceitasse, né, a torcida mista e abrisse mais uma exceção. O Flamengo participou dessa reunião, o presidente Eduardo Bandeira de Mello estava lá. Ele falou que ficou surpreso com essa decisão de continuar com torcida única. Vamos ouvi-lo. O fato é que Flamengo, Fluminense, o Vasco da Gama, a Federação apresentaram todos os argumentos a favor, né, da reconsideração da decisão. O Botafogo foi contra, né, e pediu para que fosse mantida a torcida única, pelo menos por enquanto, e o juiz preferiu manter a decisão. O Ministério Público também foi a favor da manutenção da decisão e assim aconteceu. Então agora nos resta recorrer e vamos guardar o recurso. Bom, além do Flamengo, né, a própria Federação Carioca de Futebol também informou que vai recorrer dessa decisão. Serão ações, a princípio, separadas. Os três, né, incluindo aí o Fluminense, informaram que não pretendem entrar com uma única ação, um único pedido, né, de queda dessa liminar. Então, serão 3 pedidos que chegarão ao Tribunal de Justiça. Falando ainda da Federação Carioca de Futebol, o Marcelo Viana, que é o diretor de competições, esteve nessa reunião e ele disse que não há outra possibilidade. Foi cogitada a possibilidade, por exemplo, de levar o jogo para fora do Rio de Janeiro, para outro estado, até mesmo Brasília. Ontem o Tribunal de Justiça Desportiva, a primeira instância do TJD aqui do Rio de Janeiro, já havia proibido, determinando que o jogo deve acontecer no estádio Newton Santos. Então, hoje, o Marcelo Viana também conversou com a gente e falou sobre essa possibilidade de jogo de torcida única no Newton Santos. Não tem nem tempo hábil para isso. Não há tempo hábil para se mudar a partida agora para outro estado. Vamos estar descumprindo a legislação. Não tem no calendário vaga para essa decisão da Taça Guanabara. No meio de semana, o Flamengo joga pela Libertadores. Fluminense e Vasco jogam pela Copa do Brasil. Aí vem uma sequência de rodadas da Taça Rio em que não há um hiato, não há um meio de semana vago. E os clubes continuam jogando a Copa do Brasil e continuam jogando a Libertadores. Então não existe uma possibilidade de fazer essa partida em outra data. Então, nem em outro lugar, porque não há tempo hábil. São quinta-feira hoje, já 2 horas da tarde, 2h30. Então o caminho a seguir é lutar em outras esferas judiciais para que essa determinação, essa liminar seja revertida e que se possa utilizar a torcida dupla, né, a torcida dos 2 clubes, e siga o que diz a legislação, o que diz o Estatuto do Torcedor, que é vender os ingressos com 72 horas
Então, nós já criamos todo um planejamento na federação. O policiamento hoje deu garantias, o Major Silva foi bem claro ao dizer que houve uma reunião pela manhã com o chefe operacional do Estado-Maior e que a polícia estava em condições de abranger e dar segurança para a partida no Newton Santos no domingo. Então, agora, ouvindo todas as partes aí, a decisão vai estar na mão da Justiça Comum. Nem a Justiça Desportiva vai analisar, é a Justiça Comum que vai analisar esses recursos, né, que serão apresentados pelo Fluminense, pelo Flamengo e pela Federação Carioca de Futebol. E conversando com alguns advogados, Bárbara e Thiago, eles me disseram que essa, na verdade, acaba sendo a melhor saída. Porque na semana passada, a Justiça abriu uma exceção sobre uma decisão liminar, que era permitir que Flamengo e Vasco jogassem com 2 torcidas. Se todas as vezes em que há uma decisão judicial abrir uma exceção, isso geraria uma insegurança jurídica e abriria um precedente muito grande, para que todas as vezes se abrisse uma exceção diante de uma decisão judicial. Então, esses advogados defendem que se os clubes querem pleitear a torcida mista, que entre na justiça para tentar derrubar essa liminar. E é isso que vai acontecer. A gente aguarda as novidades desse imbróglio que se tornou a final do Campeonato Carioca. Certamente, o plantão judiciário vai ser bem movimentado a partir de hoje, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Um abraço, Bárbara e Thiago.